Bom, pessoal, estamos de volta aí. Hoje nós vamos falar sobre tabela fixa em voos internacionais. O que significa isso? Você tem milhas em programas internacionais e quer voar do Brasil para fora do Brasil. Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tabelas fixas dos programas internacionais para voar fora do Brasil. Lembrando que, para quem ainda não me conhece, eu sou o Henrique Portanova, editor do Pontos Provar, e sou especialista em programas de fidelidade e emissões, certo? A gente está aqui no nosso canal da comunidade de cartões e emissões VIP para trazer informações para vocês sobre milhas, cartões de crédito, programas de fidelidade não só de companhias aéreas, mas também de hotel. Enfim, a gente quer trazer para vocês tudo que envolve esse mundo lindo das milhas para mostrar para vocês como que vocês podem usar suas milhas para não só viajar, mas também se hospedar com muita economia e conforto. Bom, nesse sentido, pessoal, eu vou mostrar o quê? Eu vou explicar para vocês, inclusive compartilhando um pouco aqui a tela, como que funciona a tabela fixa de alguns programas internacionais. Vou dar alguns detalhes para vocês, certo? Por quê? Porque a gente já viu no vídeo passado de fundamento, de pilar, né? Que a explicação o que é uma tabela fixa, os tipos de tabela fixa e as diferenças dela em relação à tabela dinâmica. E a gente viu também as vantagens e desvantagens entre uma tabela fixa e uma tabela dinâmica. A gente viu que a tabela fixa, pessoal, ela tem vantagens, mas ela também tem desvantagens em relação à tabela dinâmica, né? Vocês se lembram que eu falei que o número de assentos é limitado na tabela fixa. Você tem a previsibilidade de saber quanto que vai gastar, mas o número de assentos é pouco. Ou às vezes as companhias nem liberam assentos naquela tabela, não é verdade? Então o que acontece? Já na dinâmica, praticamente, como regra, as companhias liberam todos os assentos do avião, ou praticamente todos, para emissão com milhas. Mas o preço, que pode até ser, em alguns casos, não é comum, mais vantajoso que a tabela fixa, em muitos casos o preço é várias vezes superior, né, ao preço de uma tabela fixa. Bom, e aí você vai estar se perguntando, tá, Henrique, e em relação aos programas internacionais, como é que eu faço para usar minhas milhas? Então eu quero ir daqui do Brasil para os Estados Unidos, eu quero ir aqui do Brasil ou de algum outro destino na América do Sul para a Europa, eu quero ir daqui do Brasil para a Ásia, para a África, para a Oceania. Como é que funciona isso? Bom, aí vamos relembrar aqui rapidinho, né, pessoal? A gente tem, que nem eu expliquei na aula passada, a gente tem as tabelas fixas por região, em que, por exemplo, o programa da TAP com as parceiras, não é voando com a própria TAP, tá? Ele vai cobrar 120 mil pontos para você voar do Brasil para a Europa com uma Lufthansa, com uma Swiss, com uma Turkish, ok? E ele vai cobrar para a Ásia uma quantia maior, 160, pode cobrar 160 mil se você quer voar de primeira classe, por exemplo, do Brasil para a Europa. Eu vou mostrar todos esses valores para vocês. Ele vai cobrar lá, se você vai para a África do Sul, num voo com a South African, por exemplo, Guarulhos, Joanesburgo, ele vai cobrar 115 mil milhas na tabela fixa em executivo, né? E então você tem que levar em conta que tem a tabela fixa por regiões e a tabela fixa por distância. E ainda alguns programas, como o da Aeroplan, ele leva em conta esses dois critérios conjuntamente. Vou explicar para vocês agora compartilhando a tela. Tem ainda um detalhe que eu vou mostrar de novo agora com mais calma para vocês sobre o programa da Latam, em que ele soma as conexões dentro da mesma região. Ele cobra o deslocamento, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, América do Norte, e ele cobra depois um deslocamento, se você faz uma conexão Miami, Nova York, Miami, Atlanta, ele vai cobrar ainda Estados Unidos, a tabela fixa dentro dos Estados Unidos, por quê? Porque você voou dentro dos Estados Unidos também. Você foi, por exemplo, de Miami para Nova York, certo? E aí vão ser duas cobranças e fica bem ruim, tá? Então, todos esses detalhes eu vou mostrar para vocês compartilhando a tela. Então, fica comigo agora se você quer aprender tabelas fixas com os programas internacionais para voar no exterior. Na sequência, eu vou trazer um vídeo para vocês, tabelas fixas dos programas internacionais para voar dentro do Brasil, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar primeiro a seguinte tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma tela do programa da TAP. Mas aí vocês vão estar pensando, por que do programa da TAP, Henrique? Porque ele é um exemplo clássico, pessoal, na minha opinião, tá?
de tabela fixa por região, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por que eu não estou selecionando aqui, pessoal? Por que eu não estou selecionando o aqui, ó, TAP? Porque eu não quero examinar voos da própria TAP. Por quê? Porque voos com a própria TAP, que eu expliquei no vídeo anterior sobre tabelas fixas, a tabela ela tem um piso e um teto. Então, ela tem limites, mas ela não é propriamente uma tabela fixa, né? Ela também leva em conta alguns aspectos da tabela dinâmica, certo? Então, eu vou examinar aqui a tabela com a Star Alliance e depois com os outros parceiros, que é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque com os parceiros da Aliança Star, com os parceiros de parceria bilateral fora da aliança, a tabela aí sim é fixa, ela não tem piso e teto. Tá? Se tiver disponibilidade, é aquele valor que vai ser cobrado unicamente, exclusivamente. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu quero ir South America, tá? Tanto na América Central como na América do Sul, a tabela é a mesma, e eu quero ir em business, ó, em executivo, estão vendo aqui, ó, tá? Eu quero ir one way, tá? O one way é um trecho. Então, se você for fazer de volta, aí é round trip, mas basta você fazer vezes 2 o trecho aqui, certo? Então, o que acontece? Se eu for voar, por exemplo, do Brasil para a Ásia, vai cobrar em executiva 140 mil milhas, ok? Já se eu for em econômica, 95, e em primeira classe, 180. Já a Europa, pessoal, se eu for voar, ó, que nem o exemplo que eu dei para vocês, 160 mil aqui, ó. 160 mil se eu for voar em primeira classe com a Lufthansa, por exemplo, de Guarulhos para Frankfurt, ou Guarulhos, Frankfurt, Viena, né? Sendo que Frankfurt, Viena não tem primeira classe, daí eu vou na executiva e vai cobrar igual 160, tá? Executiva, se eu for voar, por exemplo, com a United ou com a Air Canada, do Brasil para o Canadá ou para os Estados Unidos, quanto é que vai pagar? Aqui, ó, 95 mil. Se for econômica, vai cobrar quanto? Com a Copa, com a Air Canada, com a United, quanto é que vai cobrar para os Estados Unidos? Ou México ou Caribe? 55 mil. Certo? Então, a mesma coisa que se eu conseguir uma disponibilidade do Brasil para a Oceania, que não vai ter voo direto, né? Eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu vou com a United para a Oceania, ele vai me cobrar o quê? 80 mil em econômica e 130 em executiva. Poxa, Henrique, mas então é excelente. Pessoal, mas tem um problema, que é aquela desvantagem que eu falei para vocês. A disponibilidade é muito difícil de achar nessa rota. A United, por exemplo, ela só vai liberar vagas em econômica e em executiva, principalmente em executiva, mais próximo da data do voo. Poxa, e daqui a 2 semanas abriu uma disponibilidade para voar de Los Angeles ou São Francisco para a Oceania com a United. Poxa, Henrique, e ainda não abriu de Guarulhos para lá com a United. Como é que eu faço? Complicado, né? Essa disponibilidade tem que se manter lá ainda sem ninguém emitir, ou a companhia sem acabar com a sua disponibilidade, e esperar, se pode, grande chance que não, se a United libere 3, 4, 5 dias antes, 10 dias antes, no máximo ali, na melhor das hipóteses, uma disponibilidade, por exemplo, de Guarulhos para Chicago, né, ou para Washington, ou para Newark, por exemplo, e de lá você consegue um voo, se tiver disponibilidade, com a United dentro dos Estados Unidos, até lá a costa oeste, né, Los Angeles, São Francisco, e daí sim você vai voar, se ainda tiver aquela disponibilidade, para a Oceania. Vejam como é difícil. Então aqui não tem milagre, é difícil mesmo, certo? Pode conseguir? Pode, principalmente se for nessa questão, para daqui a uns dias eu vou voar. Poxa, Henrique, mas montar uma viagem para a Oceania daqui a uns dias é complicado, né? Pois é, pessoal, não é fácil mesmo. Mas aí você tem como fazer outras estratégias para aproveitar essa emissão, tá? Isso eu vou falar depois em um outro vídeo específico, que não é objeto desse, certo? Bom, que mais, pessoal? Além da TAP, um exemplo de tabela fixa que eu queria mostrar para vocês era o seguinte aqui, pessoal. Era o programa que eu já falei um pouquinho, né? É o programa da Air Canada. Por quê? Porque ele leva em conta, pessoal, tanto os deslocamentos entre as regiões, como as distâncias percorridas. Como assim, Henrique? Bom, ele divide esse programa, pessoal, o mundo nessas regiões aqui, ó. 4 regiões, certo? América do Norte, América do Sul, Atlântico, que é esse clarinho aqui, e esse mais escuro aqui, que é o Pacífico. Então, todos os países que estiverem dentro dessas cores aqui, dentro dessas regiões,
vão seguir essas tabelas aqui, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui envolvendo a América do Sul. Ó, os voos entre América do Norte e América do Sul, ou seja, entre isso aqui, né? Ó, daqui para cá, ó, tá? Esses voos vão seguir essa tabela aqui, ó, que vai levar em conta com a Air Canada um piso e um teto, assim como a TAP faz com voos próprios, né? E é por isso que a gente vai deixar de lado, tá? A gente vai o quê? Nos parceiros aqui, nos Partner Airlines, que aí leva em conta sim um valor fixo. Dentro dessa faixa de distância, ó, que aí vamos pegar uma faixa de distância mais comum, é essa aqui, tá, pessoal? Saindo de Guarulhos para a maioria dos destinos dos Estados Unidos, a gente vai entrar dentro dessa faixa aqui, tá? Ó, acima de 4.501 mil milhas, tá? Então, milhas aéreas, milhas lá, né? O critério de distância que eles levam em conta é milhas, não é quilômetro, tá? Então, o que que acontece, ó? Em econômica vai cobrar 40 mil para voar com a United, parceira da Air Canada, 60 mil em executiva. Em First, a gente não tem First nem na Air Canada, nem na United, nem na Copa, por exemplo, nem na Avianca também, né? Então, a gente vai ficar só aqui, ó, 60 mil e 40 mil, né? Então, os voos de Guarulhos vai entrar aqui. Ah, Henrique, mas e para pegar essas faixas aqui? Aí você tem que sair mais de cima da América do Sul, né? Você tem que ir lá para cima. Vamos pensar em Colômbia, por exemplo, né? Que está mais próximo da América do Norte, para ver se encaixa nessa faixa de distância aqui ou nessa aqui, certo? Bom, aí quem mora no Brasil vai ter que ter o empecilho, né, a dificuldade de chegar até a Colômbia, por exemplo, para daí aproveitar essa outra emissão, vai ter que fazer uma outra emissão, né? Pode ser até por esse programa, mas eu não vejo tanta vantagem, né? Tá, pessoal? Então, o programa para voar, por exemplo, para os Estados Unidos em tabela fixa, com milhas do programa da Aeroplan, você vai usar esse tipo de tabela que leva em conta região e distância, ó, distância, tá? Região, certo? Que mais que a gente tem? Além do programa da TAP, além do programa da Aeroplan que eu falei para vocês, a gente tem o programa da American Airlines, o programa Advantage, que, na minha opinião, é o melhor programa de fidelidade que a gente tem hoje, pessoal, tá? Bom, e aí, pessoal, aqui eu já abri para vocês, ó, é só seguir essa sequência, ó, você entra no site, programa Advantage, resgate famílias, quadro de prêmios de voos parceiras, não pode ser voos com a própria American Airlines, ok? Por quê? Porque com a própria American Airlines a tabela não é fixa, é dinâmica, que eu já falei para vocês. E aí, Henrique? E aí é o seguinte, ó, se a gente quer voar na América do Sul, região 2, tá? Por que região 2, Henrique? Porque se você vir aqui na definição das regiões, tá? Você vai ver que América do Sul, ó, América do Sul, região 2, ó, entra o quê? Entra o Brasil, com exceção de Manaus, ó. Então a gente quer, por exemplo, Guarulhos, Galeão, né? Os aeroportos de Rio, São Paulo, os principais, né? A gente está levando a América do Sul, região 2, por isso que eu abri aqui, tá? Então, se eu quero ir de Guarulhos para o Oriente Médio, voando com a Qatar nas Q-Suites, vai me cobrar 60 mil em econômica ou 90 mil em executiva, né? Vejam que pelo mesmo valor de 90 mil, eu posso conectar em Doha com a Qatar, né, fazendo Guarulhos-Doha, e seguir para o subcontinente indiano. O que é o subcontinente indiano, Henrique? Eu posso baixar lá e mostrar para vocês, mas eu já sei mais ou menos de cabeça. Pega as Maldivas, pega o Sri Lanka, pega a própria Índia, tá? Ó, querem ver aqui? Já vamos abrir para vocês aqui, ó, mostrar para vocês. Subcontinente indiano, ó, Sri Lanka, Maldivas, Índia, que nem eu falei para vocês, ó. Os tão aqui, né? Uzbequistão, Paquistão, Cazaquistão, certo? Então, pessoal, vejam que é uma tabela bem interessante você pagar 90 mil para voar em executiva, por exemplo, para o Oriente Médio, principalmente subcontinente indiano. Você estando no subcontinente indiano, fica muito perto de você acessar a Ásia, né, pessoal? Tanto a Ásia 1 como a Ásia 2. Você não consegue emitir direto saindo do Brasil, porque o programa não permite, ó, tá vendo aqui? Aí você tem que montar uma outra emissão, ok? Ah, Henrique, mas eu quero sair da Europa para com milhas do programa Advantage, que você acumula como reservas de hotel com os gastos no próprio cartão Advantage Co-branded, que é comercializado e emitido pelo Banco Santander aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos pela Banco Barclays e pelo Citi, né? Citibank, certo? Então a gente tem o que aqui, ó? Se você está já na Europa e quer ir, por exemplo, para
A Oceania, que pega o sul do Pacífico, 80 mil em executiva, 115 em primeira classe. Você está na Europa e quer ir para o Japão, tá? Que aqui, ó, Ásia, região 1, 90 mil em primeira classe, 75 em executiva. Eu já fiz tanto voo com a JAL em executiva como primeira classe da Europa para o Japão, Paris, Londres, uma excelente companhia, recomendo, tá, pessoal? Então, assim que funciona, pessoal, a tabela fixa do programa Advantage. Ele considera as regiões. Ah, Henrique, mas eu posso passar por qualquer região para chegar lá na região final? Não, tem algumas regrinhas de conexão, regras de conexão, que num outro momento, quando a gente falar mais específico sobre esse programa, eu vou explicar. Ok? Bom, a tabela fixa, então, para voar com as parceiras da América é assim. E aqui entra, inclusive, a parceira Gol, certo? Se você quer voar para Bogotá, que a Gol está voando agora, né? Para Bogotá, inclusive vai começar a ter voo de Brasília para Bogotá, não só de Guarulhos, a gente vai nessa tabela aqui, ó. América do Sul, região 2, que é a que compreende o Brasil, né? Dentro da própria, aqui, ó. Só que a Colômbia está na 1 ou na 2? E aí, vamos olhar lá, ó, se vai ser 12.500 ou se vai ser 10 mil para Bogotá. Eu, aqui, ó, prestem atenção na 1 e na 2. Onde é que está a Colômbia? Vamos ver as definições das regiões, ó. Aqui, ó. América do Sul, região 1. Onde é que está a Colômbia? 1. Então, se eu for com a Gol para a Argentina, é 10 mil em econômica. Se eu for para a Colômbia, para Bogotá lá, é 12.500. O pessoal fala que é 10 mil para voar dentro da América do Sul, só se for para a Argentina. Ó, aqui, ó. Só se for para a Argentina, que fica dentro da 2. Se eu for para a Colômbia, é 12.500. Ok? Então é isso, pessoal, tá? A tabela fixa do Advantage funciona assim. Que mais, Henrique? Tem aquela particularidade que eu já tinha falado no vídeo anterior, agora eu vou mostrar aqui da tabela da Latam, né? Em que ela soma, pessoal, não se esqueçam disso, tá? Ela soma, por exemplo, se você vai voar do Brasil para os Estados Unidos e conectar dentro dos Estados Unidos, aqui, ó, que tem 2 voos que conectam dentro dos Estados Unidos. Então, eu estou indo do Rio para Miami. Ele vai cobrar o quê? A tabela Brasil, América do Norte, 112.500 o trecho em executivo. Tá, ó, aqui, 112.500 trecho executivo. Ah, mas eu não tenho voo direto, ou melhor, tenho voo, mas eu quero o meu destino final, eu não quero parar em Miami. Eu vi que tem a disponibilidade com a Delta, eu quero continuar ali para Atlanta. Só que o sistema não me monta a disponibilidade direto Miami-Atlanta. Ele me monta via Nova York. Independente de ter 1 ou 2 voos dentro dos Estados Unidos, se teve uma conexão, por exemplo, aqui ou aqui, já vai somar, ó, já vai pagar a taxa US, que é o que é? Quanto é que tarifa da América do Norte para a América do Norte em executiva? Tarifa 82.500. Então você vai pagar os 112.500 mais os 82.500. Fica pesado, né, pessoal? Tá? Então a tabela da Latam, com essa mudança aí que eles colocaram na tabela de somar as conexões dentro da mesma região, ficou muito ruim, prejudicou muito a tabela, né? E por fim, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um outro tipo de tabela fixa que eu estou devendo para vocês, que a gente já falou bastante de região, né? E mesclando região e distância. E quando é só distância, Henrique, como é que funciona? Tá aqui na tela, ó. Só distância, pessoal, tá aqui, ó. Por faixas de distância. Então, a banda 1, ó, banda 1 de distância é de 0 a 650 milhas. A banda, por exemplo, vamos pegar a banda aqui, ó. Isso em época alta temporada, tá? Aí, Henrique, o que é alta temporada e o que é baixa temporada na tabela da Ibéria? A baixa temporada está aqui, ó, tá? Pessoal, alta e baixa temporada tem também no site da Ibéria, tá? Depois, em um outro vídeo, quando eu falar sobre o programa da Ibéria, eu vou explicar direitinho. Mas para vocês entenderem, a faixa de distância, tanto do Galeão como de Guarulhos para Madrid, que a Ibéria, ela é da Espanha, e ela voa do Brasil para Madrid. Depois de Madrid, você acessa o resto do mundo, né? Você pode, inclusive, ir para Tóquio, que a Ibéria está voando a partir do final do ano, de outubro, se eu não me engano, de outubro desse ano, ela vai começar a voar de Madrid para Tóquio, tá? E sempre vai levar em conta as bandas de distância. A banda de distância em milhas, tá? Em milhas, ó, entre Guarulhos ou o Galeão para Madrid é essa aqui. Então, na alta temporada, eu vou pagar 25 mil ávios, que é o nome das milhas no programa da Ibéria, Ibéria Plus. E, se for na tarifa azul,
35 se for na econômica cheia ou turística completa, que nem eles chamam, econômica full, né? Na econômica premium ou turística premium que eles chamam, você vai pagar 43.750 e na business, na executiva, você vai pagar 62.500 em alta temporada, certo? Lembrando que você pode transferir, a melhor relação hoje é transferir do Esfera para o programa da Ibéria com o deságio 2:1. Ah, Henrique, mas e por que tu não recomenda transferir da Livelo para o programa da Ibéria? Porque é 3:1 lá, pessoal. Muito ruim o 3:1, né? Muito melhor o deságio 2:1. Com 2 pontos Esfera, viram 1 ponto Ávio lá no programa da Ibéria, certo? Bom, pessoal, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Essa aula que ela mostrou as tabelas fixas, os tipos de tabelas fixas que a gente aprendeu no vídeo anterior, né? No vídeo aula anterior, em que existem as tabelas fixas por distância, por região e mesclando as duas. Sendo que na tabela por região tem ainda a particularidade da Latam, que soma dentro os deslocamentos dentro da mesma região, limitada a 1. Você pode fazer 2 deslocamentos, por exemplo, dentro da região, ele não vai somar 2 vezes, ele vai somar só 1, como o exemplo que eu mostrei para vocês, que ele vai cobrar do Brasil para a América do Norte o deslocamento da tabela fixa, e se você fizer uma conexão dentro dos Estados Unidos, ele vai cobrar Estados Unidos dentro da tabela fixa. Então, 102.500 mais 82.500 eu mostrei para vocês compartilhando a tela, certo? E ainda tem a particularidade dos programas que mesclam a região mais distância, como é o programa da Aeroplan, por exemplo, né? E ainda o detalhezinho aquele de uma tabela híbrida ali dentro de uma tabela fixa, mas que leva alguns aspectos da dinâmica, que é voos com a própria TAP e com a própria Air Canada. Com a própria TAP através do Miles & Go, com a Air Canada através do programa da Aeroplan, em que tem um piso e um teto, um mínimo e um máximo. Mínimo, máximo, dentro desse valor, o programa vai jogando quanto que vai lhe cobrar, dependendo também de fatores que o programa leva em consideração para isso. E aí entra um dos fatores, que nem eu falei lá na hora de precificar os bilhetes na tarifa dinâmica. Aqui entra esse aspecto da dinâmica no meio da tabela fixa, que é o quê? A demanda, a ocupação. Esses fatores são levados em consideração para o programa especificar dentro desse piso e teto quanto que vai lhe cobrar. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula tabela fixa nos programas, aula vídeo, né? Nos programas internacionais. Como é que você faz para voar com tabela fixa nos programas internacionais do Brasil para o resto do mundo e do resto do mundo para outras regiões? Eu, inclusive, dei um exemplo da Europa para outros destinos. Mostrei lá do programa da Air Canada, do programa da TAP, do programa da Ibéria e o programa da Latam. Por quê? Porque esses exemplos abrangem todas as variáveis de tabela fixa, que nem a gente mostrou e explicou no conhecimento de base, fundamento para você decolar no mundo das milhas. Você tem que ter esse fundamento de base no vídeo anterior sobre tabelas fixas. Agora, na sequência, no próximo vídeo que eu vou trazer para vocês aqui no canal, pessoal, é sobre tabelas fixas dentro do Brasil. Como assim, Henrique? Fique ligado que a gente vai liberar aí mais na sequência esse vídeo para vocês, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido algum conhecimento através aqui do que eu passei para vocês, tá? E se você curtiu o vídeo e ainda não apertou no like, hein? Dê o like, tá? Se você curtiu também o vídeo, compartilhe esse vídeo e traga mais inscritos para o canal. A gente está com uma meta aí de aumentar o número de inscritos para que o YouTube leve esse vídeo, leve esse conhecimento para um maior número de pessoas, e para isso a gente depende que o canal tenha um número de inscritos maior para ampliar a visibilidade do canal aqui, da comunidade de cartões e emissões VIP, ok? E se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Inclusive me fala se você já imaginava que podia usar com essas variáveis aí que eu mostrei a tabela fixa para voar para fora do Brasil, tanto em econômica como em executiva como em primeira classe, certo? Então espero que tenham gostado. Tamo junto, valeu pessoal!